Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Em 2018, 2017, 2018, na verdade isso vinha ocorrendo há algum tempo. Alguns fatos criminosos estavam ocorrendo, claro, não eram fatos criminosos porque não se tinha ainda um tipo penal específico para nomear esse comportamento que hoje é um comportamento criminoso. Então, há um tempo, né, e ainda não deixa de ocorrer, claro, alguns elementos ou indivíduos aproveitando-se de ônibus lotados, metrô, eles colocavam os órgãos sexuais para fora e mantinham ali contato com as vítimas. Às vezes as vítimas estavam sentadas, outras em pé, e geralmente essa prática delituosa estava ocorrendo com vítimas do sexo feminino. Então, às vezes, as mulheres vítimas desse crime não falavam nada com medo, né, ou até mesmo constrangida, mas suportavam essa atitude criminosa dos delinquentes. E muitas vezes os delinquentes eles ejaculavam, né, na roupa das vítimas. Então, por conta dessas situações aí, o legislador criou em 2018 o tipo penal de importunação sexual. E às vezes as pessoas ficam em dúvida quando esse tipo penal vai ser, esse comportamento no caso vai ser considerado um crime de estupro, quando será a importunação sexual. As pessoas às vezes têm dificuldade de diferenciar uma coisa da outra. Vamos ler aqui rapidinho o artigo 213 do Código Penal, que trata do tipo penal de estupro, ok? Tipo penal de estupro. Artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, para o crime de estupro, no caso estupro, tem que estar presente, né, a violência ou grave ameaça, ok? Então veja bem, o que diferencia o tipo penal de estupro e o tipo penal de importunação sexual é justamente essa elementar, a violência ou ou grave ameaça. Então, no estupro você tem a violência ou grave ameaça. Na importunação sexual você não tem essa elementar. Vamos ler lá no dispositivo, vamos observar aqui no dispositivo da importunação sexual o que diz aqui o legislador no artigo 215-A do Código Penal: praticar contra alguém e sem anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Observe que no tipo penal da importunação sexual nós não temos a violência ou a grave ameaça. Se houver violência ou grave ameaça, estaremos diante do artigo 213, estupro, ok? Então veja bem, como dentro desses transportes os autores não usam de praxe, né, de violência, mas ficam ali tentando se manter veladamente, né, e praticam o fato, como eles não estão usando de violência ou ameaça, não pode estar caracterizado o tipo penal de estupro, ok? Agora, se por acaso ele pegar a vítima ali, porventura, segurar a vítima, usar de algum tipo de constrangimento, impedindo ali de repente a movimentação da vítima, estará presente o tipo penal do artigo 213. Mas se ele não usa de violência ou grave ameaça, o tipo penal será de importunação sexual. Outra coisa interessante é que a pena na importunação sexual é de 1 a 5 anos. E diz aqui, se o ato não constitui crime mais grave. Então, por exemplo, se a importunação sexual for contra uma criança, né, ou um adolescente, veja que você pratica um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a lascívia, mas contra criança ou adolescente. Então, o tipo penal aí já será outro. Por quê? Porque é um tipo penal mais grave. Se a vítima for uma pessoa débil mental, sofra por algum problema psicológico, que não gosta das suas faculdades mentais, naquele momento
o agente, esse tipo penal também será um tipo penal mais grave, ok? Então, esse tipo penal de importunação sexual, ele é aplicado quando não constitui um crime mais grave, ok? Outra coisa interessante é que na importunação sexual o autor não fez menção à conjunção carnal, claro, porque se o agente for tentar manter conjunção carnal com a vítima sem a sua anuência, ele vai ter que usar de violência ou grave ameaça para praticar o fato criminoso, logicamente. Então, por isso que não está presente. Aí estaríamos diante de um crime de estupro, ok? Então, o legislador fez apenas menção a ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, tá bem? Grande abraço.